para você estar aqui é porque Ele tem um recado para nós hoje. Amém? Estenda suas mãos, vamos orar aqui pela vida do Filho do Senhor. Pai, coloco diante de Ti a vida do Edinaldo, Senhor, Teu servo, Teu escolhido, Teu separado, Teu ungido, Jesus. E eu sei que hoje ele é um canal por meio aonde o Senhor vai derramar e desaguar Tuas águas sobre a igreja. Peço, meu Pai, que o Senhor use ele como uma ferramenta poderosa a ministrar no coração dos Seus filhos, aos nossos corações. Nos abrimos como igreja para ouvir a Tua voz. E eu sei que cada palavra que sair da boca do Teu servo vai ser carregada de unção, de poder, meu Pai. Toma ele, Espírito Santo, nesta hora. Que não seja ele, mas os céus bradando neste lugar. E que o Teu nome seja glorificado. Peço, meu Senhor, guia os pensamentos, guia na revelação da Tua palavra. E que seus lábios fluam a unção do Teu Espírito. Senhor, nós oramos e Te agradecemos em nome de Jesus. Amém? Shalom, igreja, boa noite, a paz do Senhor Jesus. Quero convidar os irmãos, está abrindo aqui a Bíblia em Atos 16. Antes de iniciar a palavra, eu gostaria de comentar algo, né? Eu vi aqui que tem alguns visitantes. E em especial também está aqui a Simone. Ela não se apresentou, ela não ficou de pé. Mas agora eu peço que a Simone fique de pé. Os pastores a não conhecem. Pastores, essa é a Simone, a mãe do Cleito. Foi através da vida do Cleito, filho da Simone, que eles eram os proprietários da casa ao qual os pastores moram hoje. E eles nos confiaram grandes coisas. Que Deus o recompense, tanto a você quanto ao seu filho. Vocês semearam e abriram as portas para um servo do Senhor. Creio que você está conhecendo os pastores hoje, não é isso? Né? A gente tem uma promessa de fazer um jantar e vamos fazer o jantar e vamos levar você, o Cleito, lá para conhecer mais. Quero te agradecer por estar aqui. A Simone, ela foi minha sócia numa empresa na qual abrimos de EVA. Por um motivo ou outro a gente acabou desvinculando, mas continuamos grandes amigos. É uma pessoa que eu admiro muito, é uma pessoa temente a Deus, uma pessoa que busca Deus. Certa vez ela falou que todos os dias quando acorda, ela entrega o seu trabalho, a sua vida ao Senhor Jesus. Então, Simone, muito obrigado por estar aqui. Que Deus possa falar com você profundamente. Não só com você, pode se assentar. Não só com você, mas com todos nós. Aqui, na palavra de Atos, vamos aprender sobre Paulo e Silas. E antes de entrar no texto bíblico, eu gostaria que entrássemos numa reflexão. O tema da minha ministração, se eu fosse colocar, seria: estamos deixando Deus por qualquer coisa. Isso aconteceu comigo em meio à luta que eu venho passando, aos sofrimentos, tanto na área pessoal, no trabalho. E certa vez eu falei assim: eu vou parar de estar à frente ali no som, eu vou parar de estar à frente na célula, eu vou conversar com o pastor. E aquilo, Deus me levou a estudar a palavra. E aí eu comecei a pesquisar aqui a vida de Paulo. Quem foi Paulo? Conhecido por todos nós. E eu aprendi muitas coisas. Eu peço a Deus que me dê sabedoria, que Deus me capacite para estar podendo trazer para vocês aquilo que Deus ministrou ao meu coração. Quando eu estava ali mergulhado, estudando a vida de Paulo e Silas. Quem era Paulo e Silas? Hoje a gente pode observar
o quanto aí fora o mundo está perigoso, o quanto aí fora tem pessoas ruins, o quanto aí fora tem pessoas que abandonaram o Evangelho, abandonaram a Cristo para estar vivendo a sua vida. Isso veio o peso sobre mim. Eu pensando comigo assim, mas o que Deus tem a ver com isso? Porque nas minhas lutas eu vou abandonar. Porque nas minhas fraquezas, nas minhas necessidades, eu vou abandonar a Cristo que tanto fez por mim. Creio que muitos aqui não sabem, eu fui acometido de um acidente, caí de um telhado, cerca de 5 metros de altura, quebrei os 2 pés, fui ao hospital, minha família, meus amigos, próximos, me ajudaram demais. Foi um tempo muito difícil. Foi um tempo a qual, irmãos, eu desejava morrer. Por tantas lutas que passei ali, com sofrimento nas pernas, né? Dentro de uma cozinha, a cozinha da minha mãe, não por ser a cozinha dela, que me recebeu com muito amor e com muito carinho, mas ali eu ficava dentro de um ambiente contando os azulejos que tinha e me perguntando ao Senhor: por que, Jesus? Por que isso? E sabe por quê, irmão? Porque quando Deus tem propósito, vai ser difícil a luta. Se você hoje está enfrentando dificuldade na sua vida, é porque Deus tem propósito para você. E se você está aqui hoje, pode crer e ter a certeza que Deus vai falar profundamente com você essa noite. Porque quando estamos na presença do Senhor, achamos que a vida vai ser fácil. Agora eu estou com meu Deus, eu sirvo a Cristo, então tudo agora vai ser flores. Não vai ser flores. Todo crente tem sua luta, todo crente tem sua bagagem para contar, até para que Deus use o seu testemunho, não para te acusar, mas para que sirva de bênção em outras vidas. Ali naquela situação da cozinha, eu fiquei cerca de 6 meses sem poder colocar os pés no chão, sem poder ir ao banheiro, sem poder me levantar. Eu esperava o Alex me levar, eu esperava o Edilson, o Ed Carlos, minha família inteira. Teve uma situação que aconteceu na casa do Edilson, que eu estava querendo ir no banheiro, não tinha ninguém, eu saí me arrastando, como se eu fosse um aleijado, correndo ali para conseguir usar o banheiro. São dificuldades que todos passamos. Eu não sei qual que é a sua dificuldade hoje. Eu não sei qual que é o tanto que você tem buscado no seu coração. Mas eu sei que o Deus ao qual servimos, Ele vai mudar essa história aí que está aí. Assim como Deus mudou a minha história. Eu estava ali naquele sofrimento e foi passando-se um tempo. E graças ao bom Deus, Deus me abençoou com o filho Samuel. Já tinha 2 bênçãos na minha vida, a Isabelle e o João Miguel, e Deus me abençoou ali com Samuel. Você viu que bênção? A qual era para Satanás ali um momento de me levar para a morte, mas Deus me segurou e Deus me abençoou. Posteriormente a isso, Deus me abençoou. Porque quando a gente está nas lutas, nas dificuldades, a gente pensa que não há mais saída. Mas eu venho essa noite para te dizer que há saída. E a saída é Jesus. Ele é a nossa saída. Com Jesus em nossas vidas, passamos por lutas e dificuldades. Mas a certeza, ela é certa. Amém? Voltando aqui para o texto, em Atos 16, Paulo e Silas. Aqui no capítulo 16, Paulo e Silas, eles vão para a sua 2ª viagem missionária. No capítulo anterior, no capítulo 15, no final, a Bíblia Sagrada vai nos dizer que Paulo e Barnabé tiveram discussões. Isso me traz que mesmo a tantos homens da Bíblia, vai ter momentos também difíceis que eles vão discutir um com o outro. Mas mesmo assim, eles não abandonaram a fé. Mesmo assim, eles não desistiram do propósito que Deus tinha na vida dele. Eles continuaram. Quantas vezes eu e você estão numa situação difícil, assim como foi comigo, eu não sei com vocês. Comigo foi assim. Na primeira situação que eu passei,
veio esse pensamento sobre mim. E foi recente. Por isso eu mergulhei na palavra e fiz um propósito com o Senhor de passar um certo período em jejum, a qual Deus me abençoou poderosamente. Consegui honrar e cumprir, não para minha glória, mas para a glória do Senhor Jesus, porque sei que foi Ele que me sustentou. Quem era Paulo? Paulo era um judeu de sangue, nascido em Tarso, da tribo de Benjamim. Seu nome judaico era Saulo. No capítulo 3, a conversão em Atos... Deixa eu confirmar aqui, irmão, só um minuto. Em Atos 9, a conversão de Paulo. Que na verdade Paulo, ele tinha dois nomes. Ele era Saulo e Paulo. Não foi que quando ali em Atos 9, quando Jesus se apresentou para Paulo, que ele transformou o seu nome. Deus não foi uma transformação divina. A partir de agora você vai se chamar Paulo. Não, ele era Saulo. Mas tinha pro outro nome de Paulo. E ali quando ele estava no caminho para Damasco, Jesus se apresentou para ele. Porque Paulo ele era um temente a Deus. Ele tinha estudo das Escrituras. Só que ele não acreditava em Jesus. E ele perseguia os discípulos de Jesus severamente. Mas ele acreditava em Deus. Ele achava que o ensino de Jesus era uma seita. Era algo que desmoralizava a palavra de Deus, porque ele não tinha um conhecimento. E ele no caminho para Damasco, Jesus se apresenta a ele: Saulo, Saulo, por que me persegues? E a palavra de Deus vai dizer que ele cai ao chão. Nisso que cai ao chão, vem uma escama sobre os seus olhos. E ali ele é levado para uma casa, a qual o Senhor envia um profeta de nome Ananias para orar por ele, e que a escama dos seus olhos caísse. Assim ele começou a entender o Evangelho de Cristo. E ali ele se afastou por um período, cerca de 3 anos, estudando as Escrituras. Passando-se esse tempo, Barnabé recebe uma missão. E ele fala: essa missão é grande, essa missão é poderosa, preciso de alguém comigo. E ele convida Saulo. Até então, as Escrituras vai nos dizer aqui no capítulo, em Atos, do capítulo 9 até o capítulo 13, salvo engano, no versículo 9, quando chega em Atos 13, 9, há a troca do nome. Por quê? Ali estava Paulo e Barnabé em uma missão e foram se apresentar para como se fosse um governador. Vamos abrir aqui rapidinho em Atos 13, 9, por favor. A gente volta para Atos 16. Mas Saulo, também chamado Paulo, cheio do Espírito, olhando firmemente para Elismas, disse: o filho do diabo, cheio de todo engano e de toda maldade inimigo e de toda justiça, porque você não deixa de perverter os retos caminhos do Senhor. Aconteceu aqui que esse Elisma, ele era um conselheiro. Ele era um conselheiro do precursor. Tinha um precursor, como se fosse um governador hoje, alguém de muita autoridade, e tinha sobre ele esse Elismas. É como se fosse um adivinhador. Tinha sobre ele um espírito que adivinhava. E Paulo está ali, junto com Barnabé, que ali então a Bíblia vai nos dizer que só era Saulo. E é chamado, aqui o texto nos mostra que foi escrito por Lucas. E Lucas escrevendo diz, no 9: mas Saulo, também chamado de Paulo, cheio do Espírito Santo, olhou firmemente para Elisma e disse. E ali ele expulsou o demônio que era sobre a vida de Elismas. Então aqui, até esse exato momento, a palavra do Senhor vai nos trazer que
toda vez que era mencionado o nome de Saulo, vinha junto, Barnabé e Saulo. A partir daqui mudou. A partir daqui começou a falar Paulo e Barnabé. Por que isso daqui? Porque aqui eles estavam ministrando, eles estavam pregando a palavra do Senhor, levando a palavra de Jesus para romanos. E foi estrategicamente Jesus se apresentar para Paulo. Porque Paulo, ele era de nascença judeu, tinha cultura grega, e ele tinha um sobrenome, a palavra vai nos dizer que foi de nascença de romano, porque o pai dele era romano. Então aqui ele poderia levar a palavra do Senhor, levar Cristo para as pessoas, para os romanos. E isso trazia para ele uma abertura, isso trazia para ele uma facilidade de entrar em lugares que talvez outros não entravam. Então o Senhor Jesus aqui, quando se apresentou para Paulo, foi estrategicamente. Usou uma pessoa que saberia a missão que tão grande era, levar o seu evangelho, não podia ser para qualquer um. E aqui entre nós a Paulo. Eu e você somos os Saulos e Paulos hoje dessa geração, a qual Deus nos confia a missão de levar o evangelho dele a outros. Quando iniciamos essa igreja, cerca de 8 meses atrás, éramos poucos. Pastor e pastora, fica de pé, por favor. Mais uma vez, aí eu paro de pedir. Olá, que bênção do Senhor. Isso aqui é porque nos posicionamos como Paulo, para levar a palavra do Senhor. E não foi eu, foi todos nós. Muitos estão aqui porque você foi um Paulo, para levar a palavra do Senhor para outros. Amém? Dá uma salva de palmas para o Senhor Jesus. Então, Paulo e Silas vai iniciar a sua segunda viagem missionária. Teve a primeira viagem missionária relatada no capítulo 13, Paulo e Barnabé. Paulo começou a ter a troca do seu nome, e ali agora ele se chama-se Paulo e começa. Só que no final do capítulo 15, já iniciando o 16, a escritura vai nos trazer que Paulo e Barnabé tiveram uma pequena discussão, porque Barnabé queria levar consigo Marcos, mas Paulo não concordava, porque em outra hora Marcos tinha os deixado, tinha ido para um outro lugar, para uma outra missão, e deixou eles. Então ali, nessa discussão, eles houveram por se separar. Na verdade, nem foram eles, o Espírito Santo de Deus os conduziu a isso. E eles se separaram. Iniciamos o capítulo 16, a sua segunda viagem missionária. Então, Paulo chama Silas para viajar com ele. Quem era Silas? Silas era um profeta, um líder em Jerusalém, cidadão também romano, assim como Paulo. Silas foi escolhido pelos apóstolos para enviar uma carta explicando que os novos cristãos não precisavam seguir todas as leis de Moisés. A gente vai iniciar o capítulo 16 aqui, é um esboço para que possamos entender que quando Silas e Paulo vão iniciar a missão, eles tomam por decisão se concisar Timóteo. Então eles falam assim, vamos se concisar Timóteo, mas Paulo não concordava mais com aquilo, mas por estratégia, porque Paulo era uma pessoa muito inteligente, ele conhecia as leis, Deus usava ele poderosamente, e eles decidem se concisar Timóteo, para que quando eles fossem ministrar nas sinagogas, que seriam as igrejas, quando eles fossem ministrar nos templos, não houvesse rejeição ali dos judeus, dos romanos. Então eles optaram por se concisar a Paulo. E muitas das vezes em nossas vidas, Deus pede algo para a gente não quer fazer. Porque a gente entende que isso vai desmoralizar a Deus. Entenda que Deus ele quer usar toda a nossa inteligência, Ele quer nos capacitar para que possamos acessar lugares e que tenhamos autoridade ali de ministrar a palavra do Senhor Jesus. Amém? Então é isso, vamos ler aqui o que diz a palavra do Senhor.
Atos 16:1. Paulo chegou também a Derbe e a Listra. Havia ali um discípulo chamado Timóteo, filho de uma judia crente, mas de pais grego. Os irmãos em Listra e Icônio davam bom testemunho dele. Paulo queria que Timóteo fosse a sua companhia e por isso se concisou por causa dos judeus, para que aqueles lugares, pois todos sabiam que o pai dele era grego. Ao passar pelas cidades, entregava aos irmãos e às cidadãos tomadas pelos apóstolos e presbíteros de Jerusalém, para que observassem. Assim as igrejas eram fortalecidas na fé dia a dia e aumentava o número. É o que estamos fazendo aqui. Em nome do Senhor Jesus. Estamos aumentando em fé. Cada ministração que o pastor traz aqui para a gente domingo, fica gravado nos nossos corações. É Deus descendo da terra e ministrando sobre nós. Porque Deus também quer nos usar e nos capacitar para isso. Que nós, como os irmãos, vamos passando de casa em casa, levando a palavra do Senhor e sendo fortalecidos. E Deus não conta só comigo, Ele conta com todos nós, Ele conta com você. Você tem que se posicionar a levar a palavra do Senhor de casa em casa, aonde você for, no seu trabalho, na sua vida pessoal, o que você estiver fazendo, você tem que estar sempre levando a palavra de Jesus. Amém? No verso 6: E percorreram a região frígio-gálata, tendo isso impedido pelo Espírito Santo de pregar a palavra nas províncias da Ásia. Chegando perto de Mícias, tentaram ir para Bitínia, mas o Espírito de Jesus não o permitiu. E tendo ele contado Mícia, foram a Troade. À noite, Paulo teve uma visão, na qual o homem da Macedônia estava em pé e lhe rogava, dizendo: passe a Macedônia e nos ajude-nos. Assim que Paulo teve essa visão, imediatamente procuramos partir para aquele destino, concluindo que Deus havia chamado para que ali anunciasse o evangelho. Isso é o partimos, quem fala aqui é Lucas. Assim que Paulo teve essa visão, percebemos que o Espírito Santo o conduziu a ministrar a palavra. E eu e você tem que estar atento e sensível para ouvir a palavra do Senhor. Porque quando vamos a alguns lugares, temos que pedir a direção de Deus. Pedir: Senhor, nos ajuda. É para irmos para esse ambiente? É para irmos para esse lugar? A gente vamos iniciar agora uma campanha na casa do Marcelo. Próxima semana agora vamos estabelecer se quarta ou sexta. E oramos para isso. Jejuamos para isso. Para entender se era isso que o Espírito Santo queria. Porque poderíamos estar ali, mas e se o Espírito Santo não tiver? Nada vai acontecer. Então Paulo, ele que estava passando pelas cidades, ele falando para Silas e Timóteo que estava com ele, Lucas: vamos para tal lugar. Mas o Espírito Santo ali impediu de ministrar a palavra. Vamos para tal lugar. E o Espírito Santo também o impediram. Então eles passaram numa cidade e descansaram. À noite Paulo teve um sonho e teve uma visão. Um homem, vem para a nossa cidade, nos ajuda trazendo a palavra do Senhor. Amém? E precisamos, irmãos, estar sempre atentos à voz do Senhor. Precisamos estar sempre atentos a ouvir o que Deus tem a falar sobre nós. Porque queremos muitas coisas. Hoje eu não queria estar ali morando a casa que eu moro. Eu comprei essa casa e venho passando algumas lutas e algumas dificuldades. Até tive um diálogo hoje com o pastor, mas eu orando a Deus, eu falei: Senhor, mas se o Senhor quer que eu continue aqui, me dá um direcionamento. Porque quando eu comprei pela oportunidade. Porque paguei barato na casa, porque para mim, até aquele momento era bom. Entenda isso, porque tem coisas na sua vida que vai acontecer, que até aquele momento parece ótimo, parece maravilhoso. Mas no futuro, com o tempo, aquilo pode te transformar um transtorno para a sua vida. Por isso que precisamos estar atento à voz do Senhor. Por isso que precisamos estar atento a entender o que o Espírito quer de nós. O que precisamos fazer para isso.
O que precisamos mudar? Precisamos todos os dias nos converter de novo. Precisamos todos os dias estar firme na presença do Senhor. É por isso que muitos estão abandonando a fé, porque não suporta a pressão. Seja ela no seu casamento, seja ela no seu trabalho, por qualquer motivo, muitos abandonam a fé. Na rua lá, paralela à minha casa, eu observando quantos ex tem ali. Eles se acham que são ex, mas filho é filho. Eu creio que em nome do Senhor Jesus eles vão voltar à casa do Pai. Porque não existe ex-filho. Filho é filho. Eu e você somos filhos. Se estamos aqui essa noite, independente ao qual fazemos, independente do que fizemos no passado, somos filhos de Deus. E quem é filho tem um lugar especial na mesa do Pai. Você tem um lugar especial na mesa do Pai essa noite. Então, ali na rua muitos são ex. E tem um que é baterista, tem um que toca guitarra, e hoje precisamos aqui. Mas eles deram ouvido ao mundo. Eles foram cada vez mais se aproximando do mundo. E sabe o que eu e você precisa fazer? Não é olhar para a porta lá fora. É olhar para dentro de nós. Jesus vai nos dizer que não adianta ganhar o mundo e perder a si mesmo. Eu e você não temos que estar preocupados em ganhar o mundo. Temos que estar preocupados em ganhar nós mesmos todos os dias. A não se afastar da palavra do Senhor todos os dias. Porque as lutas virão. As dificuldades elas vão estar sempre batendo a nossa porta. As dificuldades vai estar sempre ali nos rodeando. Mas não temos que se preocupar em ganhar o mundo. Se preocupe em salvar só a si mesmo. Se você hoje tem a certeza da sua salvação, continua firme. Não vai se acostumando com as coisas do mundo, não. Não vai começando a olhar a vida do mundo. Não vai começando a olhar a vida do ímpio, porque aquele momento, aquela situação ali até parece boa, até parece bacana naquele momento, mas com o passar do tempo, você vai ver que perdeu o óleo precioso. Você perdeu o vinho novo. Então, não olhe para quem está lá fora, olhe para dentro de si mesmo e cobre de você, não cobre do seu irmão que está do seu lado a mudança. A mudança ela tem que partir de nós temos que ser a mudança. Nós que temos que ser o espelho de Jesus. Você tem que ser o espelho de Jesus. As pessoas têm que estar perto de você. Eu creio que todos aqui gostam de conversar com o pastor, gostam de ir na casa do pastor. Tem até umas fotos quando rola no grupo aí que tem um pessoal jantando na casa do pastor, todo mundo quer ir também, porque ele reflete Jesus. Eu posso falar isso com todo o meu coração, porque eu o conheço há 11 anos. Estou na caminhada com o pastor, mais ou menos de tempo, pastor? Há 11 anos, então eu posso falar isso da vida dele, assim também como ele me conhece. Ele sabe que eu sou das minhas dificuldades, das minhas lutas. Então você precisa sempre estar buscando a palavra de Deus, tem que estar sempre buscando aparecer com Jesus. Não queira aparecer com nada lá fora nesse mundo. Queira aparecer com Jesus. Não olhe para as situações que vêm sobre a sua vida. Olhe para Jesus, que Ele vai te ajudar em todas elas. Amém? No versos 11, Paulo vai com Lucas, pega o navio e faz a viagem ao qual está dizendo no versos 10. Quando é no versos 11, eles chegam a Filipos. Quando Paulo e Silas chegam a Filipos, eles se acomodam na cidade e eles saem para orar. Nisso que eles vão orar, olha o que acontece aqui, ó. Tendo, pois, navegado de Troade, fomos diretamente para Samadrócia, e no dia seguinte a Nápoles. Dali fomos para Filipos, cidade da Macedônia, primeiro distrito e colônia romana. Nessa cidade permanecemos alguns dias. No sábado saímos da cidade para a beira do rio, onde nos apareceu um lugar de oração. Observamos aqui que quando Paulo e Silas chegou na cidade, que guardaram ali as suas coisas, e isso eu imaginando, eles saíram para procurar um lugar de oração. Nisso que ele sai para um lugar de oração, ele encontrou umas mulheres orando à beira do rio. E ali Paulo começa a falar de Jesus para aquelas mulheres. Começa
a descrever as maravilhas do Senhor, o que o Senhor fez, quem é Jesus, mostrando a sua obra. E as mulheres ali, elas não conheciam a Jesus, em especial Lídia, uma mulher temente a Deus. Quando a palavra fala que ela era temente a Deus, é porque ela acreditava em Deus, mas ela não conhecia Jesus. E quando ela passou a conhecer Jesus, a Escritura vai dizer que ela sentiu um amor muito grande. E ali, naquela mesma noite, ela foi batizada pelo Espírito Santo. Sabe o que aconteceu com essa mulher, com Lídia? Lídia, significado dela, escolhida desde a maternidade. Primeira mulher europeia convertida ao cristianismo. Era temente a Deus, ou seja, ela adorava os deuses judeus. Era uma comerciante que ela vendia púrpura, um corante caro e luxuoso. Qual foi a sua importância para a missão? O que aconteceu com Lídia? A partir de Lídia, começou a primeira sinagoga. A partir da casa de Lídia, quando ela foi restaurada, quando ela aceitou Jesus, que ela entendeu de Jesus Cristo, a partir dali, a casa dela ela começou a ser um ponto de pregação. Posteriormente, tornou-se ali a igreja de Filipos. E a importância dessa igreja. Mais na frente, ali se tornou um ponto de parada para que Paulo, Silas, pudessem estabilizar, pudessem parar, pudessem descansar. E posteriormente se tornaria a igreja que iria ajudar a Paulo na parte do dinheiro, ia contribuir com as missões de Paulo, ia contribuir com aquilo que Paulo precisasse. Olha a importância disso. Então a gente aprende aqui que quando Paulo e Silas eles estavam em um ambiente, eles não tinham medo nem receio de pregar a palavra do Senhor, que através deles ali se converteu a primeira mulher europeia a acreditar no cristianismo, e ali formou-se a igreja de Filipos. Olha que forte isso. Por isso que eu e você precisamos ter posicionamento assim como Paulo e Silas. Aonde fomos levar a palavra do Senhor. Porque para nós pode até ser só uma vida que foi ganha para Jesus, mas não sabemos o propósito que Deus tem na vida de cada um. Quem sabe através de você uma família não é ganha, e através dessa família se tornarão pastores, levitas, se tornarão presbíteros, se tornarão pessoas que vão levar o evangelho de Cristo. Não podemos nos calar para falar do amor de Jesus. Aonde fomos, mesmo em meio às nossas dificuldades, porque temos a boca muito rápida, o raciocínio muito rápido para criticar, para querer abandonar a fé, para querer sair da presença do Senhor. Mas será que temos esse posicionamento? Será que a gente vai ter essa prioridade de Jesus e falar da palavra dele para outros? Que para nós pode ser até uma pessoa que vai ser ganha para Jesus, mas só Deus sabe o propósito que tem na cada um. Mulher, eu profetizo na sua vida que você vai ser a Lídia. Através da sua vida, muitos vão ser ganhos para Jesus. Muitas mulheres vão ser ganhas para Jesus. E através da sua vida, vocês vão ganhar pastoras. Eu fico imaginando aqui o rapaz que ganhou o pastor Douglas para Jesus. Um Paulo. Em meio a tantas lutas, em meio a tantas dificuldades, não desistiu. Ficou firme. Falava do Senhor Jesus, cooperava. Pelos relatos dos testemunhos que temos aqui, ele cooperava na parte da alimentação, ajudava. Assim foi Lídia também. Ela começou a ajudar Paulo. Ela falava assim: ó, Paulo, vai lá, pode levar a palavra do Senhor Jesus. Se precisar da parte financeira, deixa que eu cubro para vocês aí. Eu vou ajudar as missões de vocês. Porque aqui diz que o que ela trabalhava, ela era um comerciante que vendia púrpura. Era um corante caro e luxuoso. Ou seja,
ela tinha recursos. Você vê a importância. Paulo, ele chegou na cidade e ele saiu para ministrar a palavra de Deus, a palavra de Jesus, e através dali ganhou uma alma para o Senhor Jesus. E através dessa vida se tornou uma igreja. A igreja a qual Paulo, depois escrevendo as cartas, salvo engano, Paulo escreveu 14 ou 13 cartas, formando as igrejas. Ele escreve para Filipos e falando: aquela igreja ali continua me ajudando, não me abandonou. Que lindo isso, você continuar na aliança, continuar firme, não deixar aqueles que te ajudou, aqueles que trouxe Jesus para você só. Assim como a minha esposa aqui ministrou na palavra de oferta, semear na vida dos nossos sacerdotes, amém? Cadê? Aleluia a Deus. Glória a Deus. Certa mulher chamada Lídia, da cidade de Tiaride, vendedora de púrpura, temente a Deus, nos escutava. O Senhor lhe abriu o coração para que ela tivesse atenta ao que Paulo dizia. Depois de ser batizada, ela e toda a sua casa nos fez esse pedido: se julgam que eu sou fiel ao Senhor, venha ficar em minha casa. E nos constrangeu a isso. A palavra do Senhor está dizendo aqui que não foi só ela salva e batizada, foi ela e sua casa. Então eu profetizo na sua vida que não vai ser só você salvo, vai ser você e toda a sua casa, para a honra e a glória do Senhor Jesus, amém? Paulo está ali na cidade, ministrando a palavra do Senhor, e a palavra vai nos dizer que havia uma jovem endemoniada. Na minha versão está uma jovem, em algumas versões vai estar aí uma escrava pelos demônios, escrava pelos seus pecados. Essa jovem, ela adivinhava coisas ali de pessoas que chegavam para ela, e através dela tinham senhores que ganhavam recursos sobre ela. Eu estava me perguntando, se Paulo estava ali na cidade ministrando, levando Jesus, ensinando, por que Paulo, quando chegou nessa cidade, que viu essa jovem, Paulo já sabia que tinha demônio sobre a vida dela. A gente vai ler aqui na frente o porquê Paulo, assim que chegou na cidade, já não expulsou esse demônio que havia sobre a mina. E via um demônio de adivinhações. Eu deixo um alerta aqui. A gente tem muito ministério aí fora, eu não quero criticar o ministério de ninguém, mas tem muito a profecia. A profecia da casa, a profecia da chave, e eu sei que isso acontece. Deus, quando quer entregar algo nas nossas mãos, Ele usa quem Ele quer, Ele nos entrega, Ele tem essa profecia. Mas devemos nos tomar cuidado com as profecias que vêm para nossas vidas. Porque aqui a palavra vai nos dizer que essa jovem, escrava do pecado, endemoniada, ela adivinhava. Então existia sobre a vida dela uns senhores que ganhavam dinheiro com isso. Quando Paulo e Silas eles estão andando na cidade e encontram essa jovem, ela começa a gritar: esses são filhos de Deus, eles estão trazendo a palavra do Senhor, eles são verdadeiramente, vinha palavras sobre eles, benditas a respeito deles, que eles estavam trazendo algo de Jesus para as pessoas. Eu fiquei me perguntando, pastor, por que Paulo, assim que chegou na cidade, que encontrou com essa mulher, por que ele já não expulsou esse demônio? Eu lendo aqui, até anotei algo aqui. Glória a Deus. O motivo que Paulo não tinha expulsado essa moça, expulsado o demônio da vida dessa jovem, porque Paulo era uma pessoa paciente, ele tinha muita paciência, ele teve o discernimento de Deus, discernimento espiritual, porque ele pensou: se eu já chegar nessa cidade, eu já expulsar esse demônio da vida dessa jovem, certamente o Espírito Santo já tinha falado para ele: ô Paulo, ao expulsar os senhores que têm domínio sobre ela, vai começar a perseguir vocês.
Então Paulo, como ele era uma pessoa que tinha muita estratégia, muito inteligente, que conhecia das escrituras, ele falou, primeiro eu vou entender o que está acontecendo aqui. Assim tem que ser eu e você. Onde a gente for, a gente já não tem que chegar nos mostrando e falando algo. Temos que ter o discernimento espiritual e entender de Deus o que devemos falar. Por isso aqui ele diz aqui, que ele era paciente. E ele era focado na pregação. Paulo ali estava focado em pregar, em levar a palavra do Senhor Jesus. Ele estava focado em levar a palavra do Senhor Jesus para todos. Então ele já pensou, isso pode ser uma armadilha. Só que teve um certo dia, vamos ler agora, o que Paulo fez. Aconteceu que indo para um lugar de oração, veio ao vosso encontro uma jovem possuída por espírito de adivinhador, ao qual, adivinhando, dava grandes lucros aos donos, seguindo a Paulo, e nos gritava dizendo: estes homens são servos de Deus Altíssimo, anuncia a vocês o caminho da salvação. Isso se repetiu por muitos dias. Então Paulo, já indignado, voltando-se ao Espírito, disse: em nome de Jesus Cristo, eu ordeno que você saia dela. E na mesma hora o Espírito saiu. Em nome do Senhor Jesus. Assim vai ser todos nós. Se estivermos em Cristo Jesus, como der uma ordem para o Espírito sair, para os demônios sair, eles têm que sair. Porque temos sobre as nossas vidas o sangue de Jesus. Jesus é conosco em todo o tempo. Não tenha medo de levar a palavra do Senhor. Não tenha medo de entrar em lugares e falar do Senhor Jesus Cristo, porque Jesus é convosco. Tenha sabedoria e discernimento espiritual de como você vai fazer, assim como Paulo teve. Ele estava na cidade pregando, levando a palavra, mas ele esperou o tempo e expulsou o demônio dessa moça. Só que Paulo, ele não estava junto com Silas na cidade mentindo ou roubando. Ele estava levando a palavra do Senhor. Mas sabe o que aconteceu? As escrituras vai nos dizer que após disso, os donos, os senhores dessa moça escrava endemoniada, começou a perseguir Paulo e Silas. Irmãos, agora vamos entrar num momento muito forte que aconteceu com Paulo e Silas. Porque abandonamos tanto a nossa fé por tão pouco. Por tão pouco deixamos de servir a Deus, porque olhamos para o homem. Muitas das vezes você está afastado porque você começou a olhar o homem, mesmo independente da qual sua posição na igreja, mas ele é falho, ele é pecador, assim como eu sou falho e pecador. Não olhe para a minha vida porque eu sou falho. Eu estou aqui pela misericórdia do Senhor e pela graça do Senhor Jesus, porque somos falhos e pecadores. Então não devemos abandonar a nossa fé por tão pouco. Por qualquer raivinha, por qualquer situação, abandonamos a nossa fé. Paulo e Silas enfrentaram tantas situações, tantas coisas, para que o evangelho do Senhor pudesse chegar para nós. E foi isso que falou profundamente comigo. Porque a palavra do Senhor nos ensina que a maior pregação não é aquela que vai converter vocês, é aquela que vai me mudar. É aquela que me muda primeiro. E eu, nas minhas reclamações, com o coração aflito, com a mente pesada, eu, Senhor, eu vou abandonar. Não sei se aconteceu com você isso já, mas comigo aconteceu. Senhor, eu vou parar. Graças ao Senhor Deus, Ele me levou a estudar esse capítulo e eu comecei a enxergar que evangelhos nós servimos hoje. Hoje, comparado ao evangelho de Paulo e Silas, o nosso evangelho é um evangelho Nutella. Café, leite com café. Porque por tão pouco a gente já fica triste, por tão pouco a gente não desanima. Ele sim se sacrificava por Jesus, entregava a sua vida por Jesus Cristo, para que eu e você hoje pudéssemos ter Jesus em nossas vidas. Tão bom é estar na nossa casa e sentir a paz do Senhor, vir aqui cultuar o Senhor Jesus e receber dele
a unção, a presença, ficar firmes e fortes. É graças a esses caras aqui que se sacrificaram. A gente não consegue nem imaginar, não só Paulo e Silas, também como outros, como os apóstolos. O que esses apóstolos não fizeram para que o evangelho chegasse para nossas vidas? Mas eu olhando para dentro de mim, eu comecei a enxergar que meu evangelho era muito raso. Era muito Nutella. E eu falei, Senhor, me ajuda a aprofundar no teu evangelho, me ajuda a entender a sua palavra. E eu comecei a buscar e meditar, e o Senhor trazendo para mim essas revelações que tem que nos fortalecer todos os dias. Porque se eu e você olhar para dentro de nós, em algumas circunstâncias, vamos desanimar e vamos parar. Mas se olharmos para quem está dentro de nós, nunca vamos parar. Se olharmos para Jesus Cristo, para a cruz, pelo sacrifício do nosso Senhor Jesus Cristo, nunca vamos parar. Porque Paulo e Silas, eles estavam ali movidos pelo Espírito Santo. Ou seja, eles estavam movidos por Jesus. Era Jesus que o acompanhava em todos os tempos. Por isso eles eram fortes. Eles enfrentavam o que fosse, porque tinha Jesus com ele. Só que eu e você desanimamos logo no começo. Na primeira dificuldade, estamos fortes, vemos na igreja, pulamos, gritamos, damos glória a Deus e aleluia, como saímos para fora da igreja. Na primeira dificuldade já começamos a será, Senhor, acho que isso não é para mim não. Vem aquela tristeza no nosso coração. Temos que ser crente lá fora, acreditar no nosso Senhor Jesus Cristo lá fora. Eu peço a você, em nome do Senhor Jesus, não desanima. Não abandona a sua fé. Não abandona a sua fé. Não largue Jesus por nada nesse mundo. Pode até parecer bom o que te oferece lá fora, mas em comparado ao que é o nosso Senhor Jesus Cristo, não é nada. Jesus Cristo tem o melhor para a sua vida. Quem crê que Jesus tem o melhor para a sua vida? Então, se o Senhor tem o melhor para a sua vida, por que muitas das vezes o questionamos, ou muitas das vezes indagamos dizendo, Senhor, me ajuda, porque eu creio que isso não é para mim. Eu acho que o Senhor não está comigo. Vem levante na sua vida de Satanás, colocando em sua mente que você não é do Senhor, que você é um fracassado, que você é um derrotado, que você não vai vencer. Mas eu venho essa noite te dizer em nome de Jesus que você vai vencer. Você é precioso para o Senhor, você é vaso escolhido de Deus. Não desanima, não abandona a fé, não larga Senhor Jesus por nada. Precisamos de Deus todos os dias de nossas vidas e não podemos abandonar, não podemos olhar para pessoas que estão em nossas voltas, porque eles podem ser falhos com você, mas Jesus nunca vai ser falho com você. Quando Jesus teve esse encontro com Saulo, que virá a ser Paulo, creio que Saulo nem imaginava ali o que tamanho Deus ia usar, assim como eu e você, quando nos entregamos para Jesus Cristo. Quando foi feito o apelo, ou você na sua casa levantou a sua mão para Jesus e falou assim, Senhor, eu te aceito na minha vida. A pergunta que eu faço para você essa noite, do jeito que você está hoje, será que Jesus te aceita? Será que o Senhor Jesus te aceita? Será que você tem priorizado as coisas de Deus? Será que você tem priorizado estar na presença do Senhor? Hoje eu fiquei muito feliz que eu vim aqui trazer a caixa de som e eu vi um pessoal aqui, fazendo a classe de líder. Às vezes temos dificuldade de vir aqui aos domingos para estar numa classe de líder, ouvir de Jesus. Às vezes temos tanta disposição para estar em outros lugares. Quantas festas longe não fomos e usamos desculpa. E hoje estavam os meninos aqui, junto com o professor Edilson, professora Ana, ministrando sobre a vida deles. E eles aqui, Só que eles estavam falando, Jesus, eu estou aqui, me usa, me capacita. Porque Deus não fez o pastor Douglas assim como ele é hoje. Eu creio que na sua conversão, ele teve a sua dificuldade, mas ele começou a mergulhar nas escrituras, e hoje é o pastor que é. Porque assim ele fez como Paulo, ele buscou em Jesus.
E ele carrega Jesus com ele, como eu e você também carregamos. Só que muitas das vezes não priorizamos isso na nossa vida. Priorizamos as coisas do mundo. Quando é para Deus, colocamos muitas dificuldades. E isso eu estou falando de uma classe de líder, que muitos poderiam estar fazendo, mas coloca dificuldade para não fazer. Mas se fosse para outras coisas, estaria fazendo. Esse ano, eu creio, não sei ainda, mas vai abrir o CPPLO. E eu, antes mesmo de estar lendo isso daqui, eu confesso que eu ia até falar assim, não vou fazer, resistir para não fazer. Mas depois de ver que esses caras fizeram para o evangelho chegar para mim, pastor, eu vou me inscrever. Eu e minha esposa vai se inscrever para o CPPLO em nome de Jesus. E eu te convido também. Eu te convido, você que é membro da casa, aos visitantes que estão aqui, a Simone que está aqui, venha. Ela não pode fazer o curso CPPLO, mas tem outros cursos aqui na igreja que pode estar fazendo. Porque precisamos mergulhar. Se a gente não mergulhar na palavra de Deus, se a gente não buscar as coisas do Senhor Jesus, vamos ficar fracos. Temos que nos fortalecer. Você acha que foi fácil? Quando o Paulo teve a sua conversão aqui, quando Saulo teve a sua conversão, a palavra vai nos dizer que ele ficou 3 anos, cerca de 3 anos estudando do Evangelho. Cerca de 3 anos entendendo de Jesus Cristo. Para depois ele ser levado a uma missão. Só que quando a gente se converte para Jesus Cristo, a gente ainda continua com resquícios do mundo, com a mentalidade do mundo, e não procuramos buscar em Deus, buscar em Jesus resposta para nossas vidas, e nos acostumamos com as coisas do mundo. Não podemos nos acostumar com as coisas do mundo. Temos que mergulhar na palavra de Jesus. Amém? Glória a Deus. Olha o que aconteceu com Paulo e Silas após expulsar os demônios na vida da moça. Paulo e Silas são açoitados e presos. Quando os donos da jovem viram que se havia desfeito a esperança do lucro, agarraram Paulo e Silas e arrastaram para a praça, à presença das autoridades, e levando aos magistrados disseram: estes homens, sendo judeus, perturbam a nossa cidade, proclamando costumes que não podemos aceitar nem praticar, porque somos romanos. Então a multidão se levantou unida contra eles, e os magistrados, rasgando-lhes as roupas, mandaram açoitá-los com varas, e depois de lhes deres açoite, os lançaram na prisão, ordenando ao carcereiro que os guardasse com toda a segurança. Este, recebendo tal ordem, levou para o cárcere interior, e o prendeu aos pés deles no tronco. Olha o que aconteceu com Paulo e Silas. Homens levando a palavra do Senhor, carregando Jesus Cristo, expulsam esses demônios da vida da moça, da jovem escrava, e eles foram açoitados, assim como o nosso Senhor Jesus. Você imagina Paulo e Silas, como que eles não deveriam estar ali pensando, né? O que fizemos? Carregamos coisas boas, estamos trazendo as boas novas do nosso Senhor Jesus. Olha o que fizeram com a gente. Foram açoitados em praça pública. A palavra diz que rasgaram as suas vestes, tornando a vergonha, e o começaram a açoitá-los. E tome chibatada nos caras. Paulo e Silas ali tomando chibatadas por amor a Jesus. E o que eu e você faz por amor a Jesus? O que será que temos feito por amor a Jesus? Será que temos nos posicionados? Será que temos dito não aos nossos pecados? Será que temos lutado contra a nossa carne, contra a nossa fraqueza? Sei que não é fácil muitas das vezes seguir a Jesus, porque tivemos lá fora uma vida de vícios, uma vida de mentiras, bebidas, álcool, drogas, e às vezes não é fácil abandonar tudo isso. Mas se estamos em Jesus Cristo, precisamos nos posicionar e falar assim: ó, a partir de agora, eu não vou mais, por amor a Jesus. Isso é o mínimo que deveremos fazer. Porque o evangelho desses caras aqui, que era um evangelho de sacrifício,
saíram ministrando, transformamos vidas. Por quantos lugares Paulo e Silas não passou na sua segunda viagem, levando a palavra de Jesus, transformando vida? Quantos milagres não estiveram ali? E a recompensa deles, o que foi? Chicote no lombo. Toma chicotada. E apanharam muitos, irmãos, assim como o nosso Senhor Jesus Cristo. Não dá para imaginar tamanha dor. Eles ali sendo chicotados. E ainda vai dizer a palavra do Senhor que as autoridades, mandaram prender eles na cela inferior, na pior cela que tinha. Vamos imaginar esse quadrado aqui, eles presos e ainda amarrado por um tronco. Não podia mexer aos pés. Dá para imaginar? Depois disso, vamos pensar em você aqui agora. Nós fomos chicoteados, depois lançados na cadeia e ainda preso por um tronco sem poder se mexer. Mas olha o que a palavra do Senhor vai nos dizer. Por volta da meia-noite, Paulo e Silas oravam e cantavam louvores a Deus. E os demais companheiros da prisão escutavam. Leva aqui por Erivelto, por favor. Erivelto, você vai ler o próximo versículo, por favor, você que tem a voz. Não li agora não, tá bom? Daqui a pouco. Erivelto. Então, o que aconteceu com Paulo e Silas? Mesmo passando por tudo isso, eles entraram na cadeia reclamando? Como que eles entraram lá? Orando e cantando. É lindo isso, Se eu e você estavam lá reclamando. Então Paulo e Silas, eu imagino que eles estavam lá. Paulo, nossa, minhas costas tá doendo demais. Silas, as minhas também tá. Silas, foi muita chicotada. Esses caras batem forte. Paulo, mas é por amor a Jesus. É porque Jesus nos ama, Paulo. Isso é porque Jesus nos ama. É por amor a Deus. É por amor a Jesus. E eles glorificando e cantando com dor, mas glorificando e cantando a Deus, porque eles sabiam ao Deus ao qual servia. Eles sabiam que Jesus Cristo era com eles. Eles não estavam aí preocupados com o que iam falar deles. Eles não estavam preocupados com o que pensavam dele. Eles estavam ali porque era por amor a Jesus. A gente consegue imaginar isso? Paulo e Silas ali, as costas sangrando. Carne do seu corpo, creio eu que pela chicotada deve ter arrancado também, amarrado dentro de um lugar frio. A palavra diz que essa cela era fria, escura, perto da meia-noite. E eles lá cantando e louvando a Deus, mesmo em meio a todo esse sofrimento. Eles, isso, Paulo, Silas, é por amor a Jesus. Tudo isso vale a pena porque é por amor a Jesus. Tudo isso vale porque é por amor a Jesus. Então você, na sua dificuldade, comece a glorificar a Deus, comece a louvar. Isso que está passando a sua vida é para glorificar o nome do Senhor. Isso que passa sobre a sua vida é para render glórias ao nosso Senhor Jesus Cristo. Amém? Mas olha o que diz o texto. Lê para nós, Erivelto. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia a Deus. Vou dar para você ler aí. E de repente, sobreveio tamanho terremoto, e sacudiu os alicerces da prisão. Abriram-se todas as portas, e soltaram-se as cadeias de todos. Aleluia. Amém, aleluia. Glória a Deus. Você não entendeu aqui. Se você tivesse entendido, você ia dar uma glória a Deus. Isso é a presença do Senhor que se apresentou para Paulo e Silas. Paulo e Silas estavam ali presos, chorando, dando glória a Deus, com o rosto
cheio de sangue, o corpo de sangue, machucado, nu, amarrado aos pés, glorificando e cantando. E de repente veio sobre ele a presença do Senhor. E fez o quê? O que aconteceu? Os alicerces da cadeia caíram, tudo caiu. Jesus está pronto a derramar o de repente na sua vida. Jesus está pronto a fazer o de repente na sua vida. Só que você não entende o que Jesus quer fazer e tratar com você. Jesus, ele quer transformar a sua vida. Isso que você passa hoje não é para morte, é para glorificar o nome do Senhor Jesus Cristo. O Senhor está aqui dizendo essa noite, ó, eu quero derramar o de repente na sua vida, em nome do Senhor Jesus. Amém? Ô Pedro, solta esse louvor rapidinho. Ó como Paulo e Silas estavam na cadeia, ó. E eu estiver frente ao mar, E não puder atravessar, chame este homem com fé, só ele abre o mar. Não tenha medo, irmão, se atrás vem Faraó, Deus vai te atravessar e você vai entoar o hino da vitória. oh Deus maravilhoso. Se ele tiver que passar, chame logo esse homem para te ajudar. É nas horas mais difíceis que ele vai dizer, ó, chamar esse homem que ele tem poder. Se passares pelo fogo não vai te queimar, se nas águas tu passares não vou te afogar. Faça como Israel que o mar atravessou, e o nome do Senhor o hino de vitória. Do outro lado Oh, glória a Deus. Paulo e Silas estavam o quê? Cantando o hino da vitória. Ei. Sabe o que você tem que fazer na sua dificuldade? É cantar o hino da vitória, é glorificar o Senhor, é pedir para que o Senhor se apresente em sua vida, porque passamos sim por lutas, por situações difíceis, mas quando estivermos nas nossas lutas, nas nossas situações difíceis, devemos aqui estar como Paulo e Silas, cantando e louvando a Deus, e cantando o nosso hino da vitória, porque eu e você não pode se acostumar com o mundo, temos que estar firmado na raiz. Essa raiz é Jesus, a rocha é o Senhor Jesus para nossas vidas. Não devemos aceitar o que o Satanás diz sobre as nossas vidas, devemos sim aceitar o que Jesus diz de nós, o que o Senhor Jesus diz de nós. Amém? Então, o que aconteceu? O que era para ser uma noite de choro, uma noite de morte, aconteceu uma festa. E que festa foi essa? Oh Deus maravilhoso, oh Jesus. No 27 em diante vai nos dizer que o carcereiro despertou do sono, vendo as portas da prisão, puxando a espada, tentando se suicidar e fugir, mas Paulo gritou bem alto: não faça isso, não faça nenhum mal a si mesmo, estamos todos aqui. Então o carcereiro, tendo pedido a luz, entrou correndo trêmulo, prostrou-se diante de Paulo e Silas. Depois, trazendo-os para fora, disse: senhores, que devo fazer para ser salvo? Ele respondeu: creia no Senhor Jesus e será salvo. O que era para ser uma noite de choros, uma noite de morte, tornou-se uma noite de festa. Ali Paulo e Silas, esses caras é demais. Esses caras é da hora demais. Porque mesmo em meio a tudo isso, na prisão, a família, não só o carcereiro, mas toda a sua família foi salva. Assim, mais uma vez a palavra está nos dizendo essa noite: você e sua família será salva em nome do Senhor Jesus. Amém? Vamos abrir aqui para a gente estar encerrando.
Gálatas 5, versículo 1, e eu já encerro. Amém? Para que o nosso Senhor Jesus nos libertou? Por que o nosso Senhor Jesus nos libertou? Amém? Diz assim a palavra do Senhor: para a liberdade foi que Cristo nos libertou. Por isso não permaneçam firmes e não se submetam de novo ao jugo da escravidão. Foi para isso que nosso Senhor Jesus nos libertou. Eu quero que essa noite eu e você possa entrar no manto profético, acessar uma área espiritual sobre as nossas vidas e possamos entender que o evangelho que Paulo e Silas nos descreve é evangelho de sacrifício, não é o evangelho Nutella. Que eu e você possa ter isso em nossos corações e que a gente nunca abandone a nossa fé por tão pouco, porque nosso Senhor Jesus nos libertou da escravidão. Não volte mais para a escravidão, não volte mais para o seu passado, não deixe o seu corpo se acostumar com as coisas do mundo. Busquem no Senhor Jesus. Amém? Vou pedir para nossos da mídia colocar um louvor. Vamos ficar de pé. Que eu e você possa ter entendido essa palavra, que o Espírito Santo possa ter me ajudado essa noite, para que você saia daqui crendo em Jesus Cristo e acreditando de tudo que Ele fez. Em meio a essa luta, em meio a essas dores que Paulo e Silas passaram, sofrendo na prisão, tudo mudou. De repente tudo mudou. Oh Deus maravilhoso, venha Espírito Santo sobre nós esta noite, Pai, que possamos sair daqui, Pai, crendo e acreditando em Tua palavra, meu Senhor, que possamos ser firmes e fortes, Pai, que possamos viver o Evangelho, Pai, o Evangelho de raiz, Pai, o Evangelho, Pai, que não vamos nos acostumar com as coisas desse mundo, Jesus. Precisamos do Senhor sobre as nossas vidas, Papai. Seja conosco, meu Deus. Dai o Senhor sobre nós, Pai. Nos leva, Pai, a lugares onde não imaginamos, Pai. Porque o Senhor é Deus sobre as nossas vidas, meu Deus. Oh, Jesus maravilhoso, Pai. Seja com cada um de nós aqui essa noite, Jesus, nos enchendo do Teu amor, nos enchendo da Tua esperança, Pai. E de repente tudo muda. De repente, eu não sei quanto tempo você está esperando esse de repente de Deus, mas o de repente de Deus está pronto para a sua vida. O de repente de Deus para mudar essa história está pronto. Deus está pronto a mudar a sua vida. Deus quer mudar a sua vida, mas depende de você querer essa mudança. Depende de você querer essa transformação. Depende de você querer alcançar o céu. Alcance o céu nessa noite. Alcance Jesus Cristo sobre a sua vida. Em nome de Jesus.